Olá, olá, menininhas e menininhos do 9º ano da Escola Cultural. Espero que vocês estejam bem. Bom, na semana passada nós encerramos nossa roda de leitura, ok? E aí eu cobrei um questionário sobre alguns gêneros textuais ligados ao jornalismo. Por quê? Porque nós vamos tratar de alguns textos que nós encontramos no campo jornalístico e são textos importantíssimos porque nós temos contatos com eles diariamente, ok? E aí nós precisamos vê-los, lê-los de forma crítica para que nós não possamos ser influenciados completamente, mas que nós possamos ler e chegarmos à nossa própria conclusão, ok? Muito bem, pessoal, mas nós vamos caminhar aos poucos, porque tem muita coisa para ser dita, tá? Hoje nós vamos responder apenas 5 perguntas feitas lá no questionário, que de alguma forma vão ser bem, as respostas que eu darei aqui serão bem aproveitadas, tá bom? Então segue comigo. Primeiramente, afinal, o que é jornalismo? Bom, pessoal, eu vou falar de textos que nós encontramos no campo jornalístico. Então, é necessário, por mais óbvio que seja, aprofundarmos no que é jornalismo, tá? Bom, o jornalismo é a atividade profissional que consiste em lidar com notícias, dados factuais e divulgação de informações. Também se define o jornalismo como a prática de coletar, redigir, editar e publicar informações sobre eventos atuais. Muito bem, pessoal. Jornalismo definitivamente é uma atividade de comunicação. Em uma sociedade moderna, né, a que nós estamos inseridos, os meios de comunicação tornaram-se os principais fatores de informação e de opinião, sobretudo no que se refere a assuntos públicos. Mas o papel do jornalismo, juntamente com outras formas de mídia, está sofrendo modificações decorrentes do quê? Da expansão da internet. Bom, ao profissional desta área, né, a área de jornalismo, dá-se um nome de jornalista. O jornalista pode atuar em várias áreas ou veículos de imprensa, como jornais, revistas, televisão, rádio, sites, blogs, assessorias de imprensa, entre muitos outros. Ok? Então guardem isso. Jornalismo é uma atividade profissional que consiste em lidar com notícias, com dados, com fatos e a divulgação de informações. Muito bem. Voltando para mim aqui, o que acontece, pessoal? Se o jornalismo é uma atividade de comunicação e o jornalista vai formular, vai coletar, unir, redigir e divulgar essas informações, né? Nem sempre essas informações elas vão ser julgadas dentro da mesma estrutura textual, né? Às vezes uma informação vai ser passada dentro de um texto que tem determinadas características e outros tipos de informações serão passados em um outro tipo de texto, em outro gênero textual, que a estrutura, as características são outras. Vocês vão ver isso claramente em notícias e em reportagens, mas dentro do jornal nós temos outros gêneros, ok? Então seguem comigo. Bom, eu deixei com vocês um trabalho avaliativo de língua portuguesa.
Aí eu falei, importante, quero respostas completas, sem erros de ortografia, sem semelhanças com as respostas dos colegas. Eu disse, pesquise, se necessário, para dar respostas mais completas e coloque as respostas na cor verde, para que eu consiga identificar entre a minha pergunta e a sua resposta com facilidade. Então vamos, pessoal, para a resolução do nosso questionário, ok? E, lógico, eu aproveitei para falar sobre diversos aspectos, né, sobre os textos que nós encontramos dentro do jornal, não só isso, como a linguagem, etc. Bom, questão 1, defina jornal. Então, vocês tinham que pesquisar e me trazer uma resposta completa, rica. Primeira coisa, jornal é um meio de comunicação, um produto derivado do conjunto de atividades denominado jornalismo. Lembra, pessoal, que jornalismo é a atividade profissional que consiste em lidar com notícias, dados factuais e divulgação de informações? Muito bem. Onde que vai parar todo esse trabalho na maioria das vezes, né? Ou onde muitas vezes vão parar todas essas criações de um jornalista? Vai parar num jornal. Então, o jornal é um meio de comunicação e todo aquele trabalho feito no jornalismo pelos jornalistas se torna-se num jornal, é um produto do jornalismo. Bom, já foi o primeiro, né? O jornal foi o primeiro meio de comunicação na sociedade humana. E por muito tempo o principal espaço de atividade profissional jornalístico. Ok, pessoal? Muito bem. Na linguagem jornalística, entre as características principais estão quais? Olha, eu coloquei até de verdinho para vocês, tá? E centralizadinho. Bom, é um meio de comunicação. As principais características são meio de comunicação de notícias e de opiniões, que fazem o quê? Que abrangem os mais diversos interesses sociais. As notícias, elas não têm só um teor, né? Elas vão tratar de saúde, de política, esporte, entretenimento e muitas outras coisas. Muito bem, pessoal. A periodicidade de veiculação pode ser diária, ou seja, a veiculação de um jornal pode ser diária, ou então alguns possuem uma periodicidade, ou seja, uma veiculação semanal, tem aqueles que são quinzenais e aqueles que são mensais. Ok, muito bem. São algumas das principais características, né, da linguagem jornalística. Ok, pessoal, o jornal é uma das fontes de pesquisas quando se estuda a história contemporânea. E não, voltando para mim, e não só a história contemporânea. Como o jornal é um meio de comunicação muito antigo, é o primeiro meio de comunicação a circular na sociedade, todo aquele acervo que nós temos de séculos passados, de décadas passadas, nos servem para entender como que a sociedade, quais eram os hábitos, os costumes, como as pessoas agiam perante certas situações. Então, não só para os dias de hoje, né? Não só fontes de pesquisa para estudar a história de agora, sobretudo para nós recorrermos ao passado, entendermos o nosso passado. Muito bem, queridos, vamos prosseguir. Bom, os principais jornais do país que nós temos um jornal que se chama Tarde, que é lá no estado da Bahia, é muito famoso. Nós temos o Povo, do estado de Ceará, nós temos Correio Brasiliense, do Distrito Federal, nós temos o Globo,
do estado do Rio de Janeiro. Nós temos Zero Hora do estado do Rio Grande do Sul, Super Notícia, o estado de Minas, provenientes do estado de Minas Gerais, né, nosso estado, Folha de São Paulo, estado de São Paulo e Valor Econômico, provenientes do estado de São Paulo, né? Temos muitos outros, mas estes são aqueles que nós vamos encontrar muito na internet, né? Como são considerados jornais, imprensas, ainda com credibilidade. Muito bem, vamos lá. Pessoal, o que aconteceu? A trajetória do jornalismo impresso para o jornalismo digital. Atualmente, a internet é o veículo de comunicação mais revolucionário por reunir várias formas, textos, vídeos e áudio, tudo ao mesmo tempo com a finalidade de informar e atrair o internauta, esteja ele onde estiver e a hora que quiser. Por perceber esse fato, o que aconteceu? As mídias tradicionais, ou seja, esses jornais tradicionais, procuraram ou estão procurando se enquadrar através da implantação de seus sites. Então, todos esses jornais que eu acabei de citar, podem ter certeza que eles já têm a sua versão em site. O jornalismo digital representa uma revolução no modelo de produção e distribuição das notícias. O papel vai cedendo lugar a impulsos eletrônicos que podem viajar a grandes velocidades pelas autoestradas da informação. O que essa parte quer dizer? Voltando aqui para mim. Gente, antigamente, quando a internet não existia ou quando ainda ela era discada ou só para elite, muito cara, nós dependíamos da TV, dos telejornais, mas às vezes até os telejornais não tinham tanta dinâmica assim. E o acesso às informações levava um certo tempo. Hoje, em virtude desse grande avanço da internet, e também das melhoras das tecnologias ligadas à internet, um acontecimento de 5 minutos atrás, importante para o Brasil ou para o nosso continente ou para o mundo inteiro, já está circulando nas nossas redes sociais, da internet, nesses sites dessas mídias, né? Então, a mídia, a internet, ela trouxe, ela não só trouxe o jornalismo, né, para perto dela, como ela modificou o jornalismo. Ainda existem os jornais impressos, as mídias impressas, com as suas características específicas. Todavia, o jornalismo dentro desse mundo virtual, ele ganha um novo papel, porque ele se torna muito mais dinâmico, muito mais veloz do que considerado a forma tradicional de distribuir jornais. Muito bem, vamos lá. Ok, voltando aqui. A partir da implantação do jornalismo na web, ocorreu um novo segmento expansivo no meio informativo, o denominado web jornalismo, no qual a atualização das notícias pode ocorrer ininterruptamente, ou seja, as notícias estão sendo atualizadas sem interrupções, são atualizadas 24 horas. O que eu fiquei sabendo 1 hora atrás sobre o coronavírus, se houve uma pesquisa lançada lá no Alasca, daqui meia hora nós vamos saber dessa mudança. Não vai ser amanhã, não vai ser daqui 24 horas, não. Nós já temos todo um sistema que vai estar ali atualizando as informações, não importa a hora do dia. Já não é preciso esperar o jornal ou o horário do noticiário televisivo ou radiofônico para saber os principais acontecimentos do dia, igual ao tempo dos nossos antepassados. Muito bem, olha lá, questão 1 resolvida.
E eu trouxe lá, voltando com vocês, questão 1, defina jornal, definir, e ainda falei dos principais jornais brasileiros. E aí eu falei sobre essa mudança do jornalismo impresso para o jornalismo digital. Questão 2, defina matéria. Bom, matéria é sinônimo de material jornalístico, como notícia, artigo ou reportagem. A matéria jornalística deve ter algumas propriedades, como credibilidade, né? O jornalismo sério, né? Que honra as peculiaridades desse meio de comunicação. Ele tem por princípio credibilidade, né? Ele não vai jogar aí para a sociedade qualquer informação. Oportunidade, né? Precisão, ou seja, ele vai procurar das notícias mais precisas possíveis. Embora, por exemplo, coronavírus, todo dia nós temos uma informação da Organização Mundial de Saúde, de pesquisas, de dados, de vacinas. Mas se ele vai falar de uma determinada vacina, ele vai tentar passar com maior riqueza de detalhes possível para que vocês tenha acesso a uma informação precisa. E a abrangência, né? Tem também consistência, que em conjunto produzem sua propriedade fundamental, a utilidade. Então, na verdade, os meios de comunicação, eles não vão simplesmente pegar qualquer informaçãozinha assim do dia a dia e colocar no jornal, seja ele impresso, seja ele digital. Vai ter que ter consistência, vai ter que ter utilidade, né? Seja ali se for um jornal local, ou seja de nível nacional ou internacional. Sendo rigorosamente uma matéria jornalística, suas informações podem ser instrumentos de apoio à decisão. E é isso que eu peço para vocês prestarem atenção, né? Que os meios de comunicação, eles têm um grande poder de influência, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Quem vai descobrir que o jornal está sendo tendencioso ou não? Você, né? A partir do momento que você é um leitor assíduo e reflexivo, e um leitor não só de jornais, como de livros, de obras, um estudioso da história. E é agora, já no 9º ano, que a gente começa a despertar esse olhar crítico para a nossa sociedade, para aquilo que acontece à nossa volta. Muito bem, gente. Questão 3. O que é gênero textual? O gênero textual se refere às diferentes formas de linguagens empregadas nos textos, tá? Estas formas podem ser mais formais ou mais informais e até se mesclar em um mesmo texto, porém este será nomeado como gênero que prevalecer. São exemplos de gêneros textuais o romance. Nós estudamos o romance. Lembra que é uma narrativa longa, que não está relacionada ao romântico? A gente leu lá, né? Robinson Crusoe. Muito bem, temos o artigo de opinião, que é um texto dissertativo parecido com o do Enem, com o qual nós já tivemos contato também. Todavia, esse artigo de opinião a gente pode empregar a primeira pessoa. Eu acho, eu penso, eu acredito. O conto, a gente acabou de fazer uma roda de leitura com conto. Muito legal, muito importante o conto. É uma narrativa curta, né? Muitas vezes os autores brasileiros, eles denunciam as mazelas sociais por meio das histórias que eles criam. Temos também a receita, todos os dias, quase todos os dias, mamãe e papais, até mesmo vocês, aluninhos cozinheiros, vão lá e buscam por uma receita. Tudo isso são gêneros textuais, são textos. E eles recebem esse nome porque eles têm umas características que se diferem. Romance é romance porque é uma narrativa longa, com personagens. Artigo de opinião, porque é uma dissertativa, tem a opinião do autor.
conto, né? Porque também é uma narrativa, mas ela é curtinha. Receita. A receita ela tem muita tipologia descritiva. Vou descrever ali quais ingredientes, ok? Gêneros textuais se refere às formas de linguagem empregadas nos textos. Ainda nós temos os textos orais, não podemos nos esquecer. A aula que eu estou dando oral, o debate, a palestra também são gêneros textuais, porém nós fazemos o uso da linguagem verbal oral, né? E aí são gêneros também, não deixam de ser gêneros textuais. Ok, vamos para a próxima pergunta. Questão 4. Qual o principal gênero textual do jornal e quais suas principais características? Bom, pessoal, vamos lá? A notícia. A notícia é o principal gênero textual do jornalismo, do jornal. Fatos políticos, sociais, econômicos, culturais, naturais e outros podem ser notícia se afetar indivíduos ou grupos significativos para um determinado veículo da imprensa, né? Tem que ter esse impacto nos indivíduos, tem que trazer uma utilidade nos indivíduos. A notícia pode ser definida como um produto socialmente construído, pois é resultado das posições sociais de indivíduos e grupos envolvidos com a produção jornalística. Bom, pessoal, significa o seguinte, que dependendo do tipo de jornal, o jornal vai produzir as notícias que condizem com seus leitores. Se for um jornal da cidade, as notícias vão ser produto daquela comunidade, né? Da relação da comunidade com o jornal. O jornal ele vai atender às necessidades informativas daquela localidade. E assim vai. Se for do estado de Minas Gerais, vai procurar atender as necessidades informativas da população mineira. E assim se estende. Geralmente a notícia tem conotação negativa, justamente por ser excepcional, anormal ou de grande impacto social, como acidentes, tragédias, guerras e golpes de Estado. Lógico, nós sempre também vamos encontrar notícias boas, mas tragédias, guerras, golpes, acidentes, coisas que causam de fato impacto, preocupação na sociedade, geram mais notícias, ok? 4 fatores principais que influenciam na qualidade da notícia. O que eu preciso, né, para ter uma notícia ali? Bom, eu preciso, a notícia deve conter informações novas e não repetir já conhecidas. Se eu fizer uma notícia, se eu querer reelaborar uma notícia, ninguém vai ter interesse. Eu preciso trazer informações novas. Bom, preciso que tenha proximidade. Quanto mais próximo do leitor for o local do evento, mais interesse a notícia gera, porque implica mais diretamente na vida do leitor. Por que a gente fica no Facebook acompanhando os boletins médicos de Brasópolis, de Piranguinho, de Itajubá? Porque é de nosso interesse saber como que está a pandemia em nossa região. E tem que ter relevância, gente. A notícia deve ser importante ou pelo menos significativa, né? Acontecimentos banais, corriqueiros, geralmente não interessam o público e tem sido, pessoal, motivo de crítica de quem adere às redes sociais. Às vezes a gente tá lá dentro das redes sociais e acaba seguindo alguns portais que se dizem jornalísticos, mas que acaba falando o quê? Acaba falando assim, Xuxa vai à praia de maiô e frequentadores ficam espantados com sua boa forma. Que relevância que tem, né? Lógico, tem um ou outro que vai querer ler, vai querer entender, mas perde a sua força, né? De relevância, ok? Muito bem, pessoal, vamos prosseguir. A notícia, ela tem uma estrutura e eu trouxe essa pirâmide para vocês, gente. Toda notícia que se preza, ela vai ter uma manchete, que é o título, primeiro parágrafo, que a gente chama de lead, né?
o que aconteceu, quando aconteceu, como, onde, por quê, com quem. Essas perguntas são respondidas no primeiro parágrafo. Depois nós temos o segundo parágrafo, que aprofunda nas informações, o terceiro parágrafo, que traz mais informações, o quarto parágrafo, que faz o fechamento do texto, e por fim vem a autoria e data. Muito bem, fiquem atentos aí que eu vou pedir para vocês fazerem uma atividade ligada à notícia. Ok. A quinta questão deste vídeo e a última. Qual outro gênero jornalístico mais comum no jornal? Quais suas principais características? Pessoal, outro gênero que não falta no jornal, a reportagem. Um gênero textual considerado também jornalístico, ok? Peraí, só vou corrigir um portuguesinho aqui. Bom, pessoal, nesse caso, o repórter é a pessoa que está incumbida de apresentar a reportagem a qual aborda temas da sociedade em geral. Volta para mim. Olha lá, notícias. Eu vou pegar acidentes, novidades, tragédias, mudanças climáticas, coisas de agora, ok? Seja para minha cidade, seja para o meu estado, seja para o meu país, ou seja para o mundo, porque traz impacto mundial. Agora, a reportagem necessariamente não precisa tratar de um assunto tão imediato. Pode pegar assuntos importantes, significativos, mas que já perpetuam na sociedade, ok? E fazermos matéria sobre isso. Lembra a matéria? Ok, a reportagem, por exemplo, pode falar de prostituição infantil. E prostituição infantil ocorre há desde quando o Brasil é Brasil, ok? E a reportagem se torna pertinente, tem espaço para discussão, ok? Vamos voltar. Perdão. É um texto opinativo, ou seja, vai ter opinião ali. O repórter apresenta juízos de valor, ele vai mostrar se ele é a favor, se ele é contra, vai usar palavras que vão mostrar qual que é o objetivo dele com aquele texto, vai usar adjetivos, advérbios que vão mostrar sim uma certa crítica. São textos mais longos, ok, gente? E são assinados pelos repórteres. Lembrando que nas notícias, pessoais, nas notícias nós temos textos relativamente mais curtos e mais impessoais. Os jornalistas, eles não assinam as notícias. Quem é responsável pelas notícias num jornal é toda aquela imprensa, né? Não é o jornalista que trouxe. Já a reportagem é um gênero textual que o jornalista assina. Ele põe o seu nomezinho lá na reportagem. Podemos dizer que a notícia faz parte do jornalismo, enquanto as reportagens fazem parte do chamado jornalismo. Vamos lá. Podemos dizer que a notícia faz parte do jornalismo informativo, enquanto as reportagens fazem parte do jornalismo opinativo. Então, o jornal ele se divide entre informação e opinião. E aí, nessa divisão, as notícias caem no jornalismo informativo e a reportagem ela cai no jornalismo opinativo. Por esse motivo, a reportagem é um texto que precisa de mais tempo para ser elaborado pelo repórter, onde se desenvolve um debate sobre um tema de modo mais abrangente que a notícia. Muito bem, pessoal. Por hoje é só. Bom, eu tenho aqui... por hoje é só. Isso mesmo. O que eu quero que vocês façam como atividade para a semana que vem? Segunda-feira. Vocês vão pegar uma notícia, vão pegar aquela pirâmide, ok? que mostra manchete, subtítulo, primeiro parágrafo,
onde, como, tal, e outras informações. E vocês vão destrinchar essa notícia e mostrar o que tem em cada parágrafo, ok? Fica a atividade para a semana que vem, para vocês conhecerem mais de perto a estrutura da notícia. Semana que vem nós vamos trabalhar um pouco mais sobre reportagem e vamos dar sequência, porque nós temos outros gêneros jornalísticos e eu vou terminar de responder as nossas perguntas. Um grande abraço, obrigada pela compreensão de sempre.